Em O Poderoso Chefão, embarcamos em uma jornada pelo mundo oculto da máfia, um mundo perigoso cheio de traição e engano, mas escondido atrás de sorrisos corteses e apertos de mão. Dom Vito Corleone era o chefe da família mafiosa mais poderosa do país. Isso não só trazia status e respeito, mas também uma imensa riqueza. Ele possuía vários negócios e tinha diversos investimentos em bancos e imóveis, além de controlar várias redes criminosas em todo o país, colocando-o à frente de uma organização multibilionária. No entanto, há um preço a pagar, e ter toda essa riqueza e status não só colocou um alvo nas costas de Vito, mas também de sua família. Como todos sabemos, a ganância, a inveja e o ciúme são motivações extremamente poderosas para as pessoas, quando combinadas, tornam-se extremamente perigosas para todos. Esse foi o caso do guarda-costas siciliano Fabrício, que após desenvolver um vínculo e amizade com Michael enquanto ele se escondia, acabou traindo por ganância e rancor. Mas Fabrício não era um mestre do crime que estaria disposto ou mesmo capaz de conceber um plano tão ousado e audacioso apenas para satisfazer seu ciúme e crescente ressentimento em relação a Michael. Em vez disso, ele se viu como um peão em um jogo muito maior, sendo nada mais que uma jogada usada para beneficiar indivíduos muito mais poderosos. 2 pessoas morreram naquela explosão, Apolonia e também a alma de Michael. Este foi o ponto de virada onde o antigo Michael, aquele com otimismo, que ainda podia sorrir e olhar para o futuro, morreu. Então, a questão é, quem é o verdadeiro mentor por trás disso e como isso desempenha um papel na guerra geral da máfia? O verdadeiro alvo era Michael ou Apolonia? Michael conseguiu sua vingança no final. Quem estava realmente por trás deste ataque e por quê? E qual é esse detalhe oculto que muda o que pensávamos saber sobre o poderoso chefão? Tudo isso e mais é o que finalmente responderemos, dando a você uma visão completa de como esse evento foi um ponto de virada tão crucial e mudou completamente aquele mundo para sempre. As pessoas perdem muitos detalhes ocultos que desempenham um papel imperativo na história da família Corleone. Fabrício sempre foi um personagem interessante. Uma vez marinheiro na Marinha Italiana, sua carreira na Marinha foi encerrada após seu navio ser capturado pelos britânicos. Após a guerra, ele trocou o mar pelas colinas sicilianas, onde se tornou um pastor e guarda-costas a serviço de Dom Tommasino. Em 1946, sua vida daria uma guinada ainda mais dramática quando um misterioso americano chegaria à ilha para se esconder sob a proteção de Dom Tommasino. É aqui que Fabrício e seu amigo próximo, Calo, foram encarregados de proteger esse misterioso convidado. Com o tempo, eles se tornariam amigos próximos deste americano chamado Michael. Após a notícia da morte de Sonny, eles souberam que a localização de Michael havia sido comprometida e logo descobririam onde ele estava escondido na Sicília. Assim, Dom Tommasino organizou um novo esconderijo em uma cidade no sul e acredito que você se lembra do resto. Repare como Fabrício pergunta a Michael quem vai dirigir. Ele foi ainda mais específico. Você vai dirigir sozinho, chefe? Sim, sua esposa vai com você. Não, quero que você a leve para a casa do pai dela até eu saber que tudo está seguro. Ok, qualquer coisa que você mandar. Ele pergunta se a esposa de Michael o acompanhará. Embora pareça um detalhe pequeno, na verdade é muito mais profundo. Há 2 pontos. O fato de que quem queria tirar Michael de cena não queria machucar mais ninguém, especificamente sua esposa grávida. Isso volta ao código de honra da máfia. Sim, eles saqueiam, matam e exploram, mas não machucam civis, mais especificamente membros da família. Isso mostra que quem é responsável não era um amador. Outra possibilidade é que o próprio Fabrício sentiu, por qualquer motivo, que apenas Michael deveria ser eliminado, seja por consciência ou algo mais que o compelisse a tentar proteger a Polonia. Fabrício tinha uma fascinação extrema pela América e pela cultura americana, e sonhava em se mudar para lá um dia e abrir uma pizzaria. Assim, quando foi encarregado de proteger Michael enquanto ele se escondia na Sicília e descobriu que Michael era americano, ele fazia constantemente todos os tipos de perguntas sobre o país se poderia ir trabalhar para ele lá. Mas uma combinação de alguns fatores diferentes o faria perder qualquer senso de lealdade ou amizade em relação a Michael. Após descobrir quem Michael realmente era e o casamento de Michael com Apolonia, além das condições deteriorantes na Sicília, seu ciúme e inveja haviam crescido a um ponto de ebulição. Quando a verdadeira identidade de
de Michael foi exposta graças à Polônia. A notícia chegou a Nova York sobre o paradeiro de Michael. Antes disso, ninguém realmente sabia quem Michael era. Era óbvio que ele era um americano e de uma família bem de vida, mas ninguém poderia ter adivinhado que ele era filho do padrinho. Ele foi abordado por ninguém menos que Dom Emílio Barzini. Barzini prometeu a Fabrício a vida com que ele sempre sonhou, tudo o que ele sempre desejou. Eliminar esse garoto mimado parecia simples o suficiente, considerando que ele estava extremamente próximo dele e tinha acesso que ninguém mais tinha. Embora eles tivessem desenvolvido uma amizade e um vínculo, Fabrício aceitou sem hesitação, deixando sua ganância e inveja dominarem. Tudo parecia simples o suficiente. No entanto, não seguiria conforme Barzini havia planejado. Embora Michael fosse o único que deveria ser eliminado, as coisas não saíram como planejado. Mesmo assim, esse evento de alguma forma realmente avançou ainda mais o plano de Barzini, pois agora ele usava a vida de Michael como alavanca contra a vida, permitindo-lhe expandir lentamente enquanto a família Corleone estava paralisada, incapaz de fazer qualquer coisa. Mas, mais uma vez, Barzini cometeu um erro crítico. Ele subestimou um Corleone. Como descobrimos mais tarde, o verdadeiro mestre por trás dos ataques consecutivos à família Corleone não era o óbvio Dom Philip Tattaglia e o ambicioso Virgil Solus, mas sim o astuto Dom Emílio Barzini, o verdadeiro mentor o tempo todo. Embora seja verdade que Tattaglia estava fortemente envolvido neste esquema, ele era mais um peão em um jogo de xadrez mortal de altíssimo nível e com altas apostas, onde o vencedor recebe o controle sobre a organização criminosa mais poderosa, de fato, a mais lucrativa que o mundo já viu. Mas quanto ao perdedor, acho que você pode adivinhar qual será seu destino. Se você viu nossa análise da Guerra do Azeite, deve se lembrar que era a ambição de longa data de Dom Barzini substituir Vito como o chefe do chefe. Ele estava determinado a cumprir essa ambição de vida, mas sendo tão astuto como era, Barzini entendeu que para ter sucesso em um plano tão audacioso, precisaria esperar pela oportunidade perfeita para atacar e estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. E assim, Barzini executou cuidadosamente e de maneira brilhante uma série de ataques brutais à família Corleone. Foi a abertura perfeita e, então, ele atacou. Ele entendeu que eliminar Vito era a única maneira de ele ter sucesso e esmagar o Império Corleone. Ele sabia que com Vito fora do caminho, poderia facilmente enfrentar quem quer que assumisse o comando. E quanto à reação das outras famílias, Tom resume bem. As outras famílias de Nova York poderiam acabar apoiando Soluso apenas para evitar uma guerra longa e destrutiva. Portanto, está claro que Barzini pensou e planejou bastante esse complô, pois não queria que houvesse qualquer chance de algo dar errado. Mas nem tudo saiu conforme o planejado, já que Dom Vito sobreviveu, embora extremamente fraco e incapaz de liderar sua família. O fato de que ele poderia se recuperar foi o suficiente para causar preocupação. Além disso, ele cometeu o mesmo erro novamente e subestimou outro Corleone, desta vez o filho mais velho do padrinho, Santino Soni, que acabou se revelando um estrategista e foi severamente subestimado. Ele não esperava que Soni fosse um líder relativamente competente, chegando a forçar a maioria dos outros dons a se esconderem em um ponto. Mesmo assim, esse problema também tinha uma solução semelhante. Isso era um mero obstáculo que poderia ser resolvido, então ele se adaptou. Ele não iria recuar tão facilmente e teve a paciência de atacar no momento perfeito. E quando essa oportunidade se apresentou através de ninguém menos que o insatisfeito Carlo Rizzi, ele fez sua jogada. Depois de eliminar o chefe interino e a única pessoa restante que tinha a melhor chance de manter o império enquanto Vito estava fora de ação, ele só precisava eliminar um último alvo para garantir. Ele queria dar um golpe final que destruiria o que restava do Império Corleone. Mas como sabemos, para sua surpresa, Michael sobrevive mais uma vez. Ele viu isso como um obstáculo menor que poderia resolver mais tarde. Afinal, ele não tinha chegado tão longe para deixar um garoto atrapalhar suas ambições, certo? Ele estava realmente no estágio final agora. Ele só precisava sobreviver a Dom Vito, que estava profundamente enfraquecido e devastado por tudo o que havia experimentado. O reinado do velho homem estava terminando, e a paciência era sua aliada. Tudo o que ele precisava fazer era esperar.
separar. Quanto a Fabrício, Barzini realmente cumpriu sua parte do acordo, mesmo que a tentativa tenha sido um fracasso. Isso não diminuiu seu objetivo e enviou uma mensagem clara. Mas pouco sabiam ambos que eles logo sofreriam um destino muito semelhante. Após retornar da Sicília, Michael teve que dedicar sua atenção total a aprender o máximo possível com o Dom para assumir e salvar a família de sua situação desesperadora. Mas ele não esqueceu a vingança que tinha contra seus inimigos, especialmente aqueles que assassinaram sua esposa, sendo constantemente lembrado do que poderia ter sido. Assim, ele mandou seus homens tentarem rastrear Fabrício enquanto planejava cuidadosamente eliminar os mentores que o prejudicaram e sua família. Mas levaria alguns anos para Michael ter total satisfação, pois embora ele tenha conseguido eliminar todos os seus inimigos, ainda havia um homem a ser tratado para acertar as contas. E assim, depois de anos de espera, os principais executores de Michael finalmente conseguiram localizar Fabrício. E é aqui que as coisas realmente ficam interessantes. Veja, é aqui que o filme difere ligeiramente do romance, mas aqui é onde eles são praticamente iguais. Anos após o incidente na Sicília, com a ajuda de Dom Barzini, Fabrício conseguiu uma pequena pizzaria em Buffalo sob o nome de Fred Vincent. Ele tinha uma nova identidade e realmente uma vida totalmente nova. Esposa americana, 2 filhos pequenos, patrocinados pela família Barzini. E é aqui que as coisas diferem. No romance, Michael descobre sua localização bastante cedo e o inclui como parte da lista de pessoas que ele eliminaria durante o que conhecemos como batismo de fogo. Mas também existem algumas versões diferentes de como Michael realmente se vingou. No romance O Poderoso Chefão, Michael envia seu executor à pizzaria de Fabrício e saca sua arma dizendo: Michael Corleone manda lembranças. Mas na versão estendida, Fabrício sofre um destino semelhante ao de Apolonia. Há uma cena que nunca entrou nos filmes originais ou mesmo nas edições estendidas e é bastante surpreendente. Você provavelmente já viu a imagem de Michael segurando uma lupara. Nesta versão dos acontecimentos, Michael iria pessoalmente confrontar Fabrício e vingar o assassinato de sua esposa, olhando nos olhos de Fabrício e eliminando-o. Mas o que você acha? Qual final você prefere e por quê? Por favor, nos diga nos comentários abaixo. A traição de Fabrício é um daqueles momentos em O Poderoso Chefão que impactam profundamente. Não é a traição mais trágica, claro, mas está repleta de lições, particularmente sobre os perigos do ciúme e da inveja. Não é apenas um simples ato de traição, é um golpe mestre de inveja e manipulação. E vou te dizer uma coisa, se há um aspecto da trilogia O Poderoso Chefão que vale a pena dissecar, é como a inveja pode corroer até os relacionamentos mais próximos por dentro. Então, sem mais delongas, vamos descascar as camadas e descobrir o perigoso poder do ciúme e a sabedoria inestimável escondida em suas consequências.